A nossa televisão. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O CDS apresenta hoje para discussão e votação nesta Câmara a segunda moção de censura ao Governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PEV. É a 32ª moção de censura apresentada e não retirada neste Parlamento. O Governo de Mota Pinto sofreu 3 moções de censura, não tendo sido votadas, uma por adiamento e 2 porque o Governo se demitiu. O de Sá Carneiro, uma, não aceito pela Comissão Permanente por exiguidade de duração da sessão suplementar. O de Pinto Balsemão, 2. O de Mário Soares, uma. Os de Cavaco Silva, 4. O de Durão Barroso, 4. O segundo de Guterres, 3. O José Sócrates, 6. O de Passos Coelho, 6. Estas 31 moções foram apresentadas por vários partidos. Do PCP, 11. Ao PSD, uma. Do CDS, 6. Ao PEV, 2. Do PS, 5. Ao Bloco de Esquerda, também 5. De todas estas, apenas uma moção de censura determinou diretamente a queda do Governo. Todas as outras foram a afirmação de uma posição política contra os vários governos. Quem hoje critica esta moção de censura pode fazê-lo por entender que o Governo não merece ser censurado. E cá estamos hoje para essa clarificação. Mas é de uma profunda hipocrisia política que se queira justificar com qualquer outra razão. Para o CDS, o Governo de António Costa tem de ser censurado. Este Governo das Esquerdas Unidas está a fazer opções profundamente erradas para o país. E isso tem de ficar frontalmente claro através de uma moção de censura. E ainda bem que há o CDS para fazer essa oposição. Ainda bem que há o CDS para usar todos os instrumentos parlamentares ao dispor da oposição. Com sentido de dever, com frontalidade, com coragem, sem medo da crítica, porque é isso mesmo que as pessoas nos pedem por todo o país. Apresentamos esta moção de censura para dar voz a tantos portugueses que de norte a sul do país, do litoral ao interior, estão saturados com um governo que a muitos enganou com a fábula do fim da austeridade. Que estão exasperados com um governo que gerou expectativas depois incumpridas. Que estão cansados com um governo que causa ruptura social e corta arrogantemente o diálogo. Um governo que não consegue governar, que não é capaz de resolver problemas, que os cria em vez de os evitar. Um governo que fez escolhas erradas, que estão agora aos olhos de todos. As greves concretizadas e anunciadas, em número maior até do que nos tempos difíceis da Troika, revelam bem um governo incapaz de manter a paz social. Um governo com a sua ação errática em várias políticas públicas, com a saúde à cabeça, em vez de resolver problemas, agrava-os ainda mais. Professores, enfermeiros, médicos, polícias, guardas prisionais, inspectores, juízes, são apenas alguns dos muitos profissionais que desesperam com a falta de diálogo do Governo. É um Governo esgotado, desnorteado, bloqueado e sem ação. É um Governo dirigido por um Primeiro-Ministro perdido. Um Governo que, na verdade, só tem 2 ministros. O Primeiro-Ministro, que é um verdadeiro Ministro da Propaganda, e o Ministro das Finanças, o Ministro da Austeridade, o Ministro das Cativações feitas regra. Ambos mestres da ilusão orçamental. Tal é a diferença entre o projetado e o executado. Este é o Governo de carga fiscal máxima e de serviços públicos mínimos. Este é o Governo de carga fiscal máxima e do investimento público mínimo. Este é o Governo das esquerdas, que consegue conter em si esta imensa contradição. Cobra mais e mais impostos às pessoas e empresas, para lhes dar menos e menos em serviços e em investimento. É um governo condicionado desde a primeira hora pelas amarras ideológicas das esquerdas mais radicais.
e essas amarras sentem-se área por área. Na saúde, temos hoje o exemplo mais acabado. Entre o preconceito ideológico da gestão exclusivamente pública e manter a qualidade e a eficiência do serviço público prestado no Hospital de Braga, o Governo prefere a ideologia às pessoas e termina a concessão. E com esta má decisão, espalha também a inquietude e o receio a todos os utentes do Hospital Beatriz Ângelo em Loures e do Hospital de Vila Franca de Xira. Entre o preconceito ideológico do prestador exclusivamente público e a liberdade de escolha paga pelos funcionários públicos, o Governo prefere a ideologia e prepara-se para esvaziar a ADSE. Coloca em causa não apenas a qualidade e a possibilidade de escolha de 1.200.000 beneficiários, mas também de todos aqueles que hoje recorrem ao SNS e o verão cada vez mais pressionado. Quando o SNS está à beira do colapso, o Governo das esquerdas precipita ainda mais esse colapso, em obediência à sua ideologia. Atrasos inadmissíveis em consultas e cirurgias, investimentos por concretizar, dívidas crescentes, falta de consumíveis básicos, inexistência de ferramentas de gestão, demissões em bloco, profissionais exaustos, bloqueio na reforma dos cuidados de saúde primários, falta de impulso nos continuados e paliativos, estratégia inexistente face ao envelhecimento da população, são bem ilustrativos da situação de emergência perante o bloqueio e a inação do Governo. E perante um sistema a colapsar, o Sr. Primeiro-Ministro, incapaz de dar explicações cabais para o que se passa, responde com números da produção, revelando um Governo desligado da realidade das pessoas e revelando enorme insensibilidade social. Senhoras e senhores deputados, o Governo adiou o país, desperdiçou a melhor conjuntura internacional de que há memória para relançar o nosso país. Com um crescimento europeu e mundial ímpares, uma política europeia de juros baixos favorável, um preço baixo do petróleo, o Governo alcançou resultados medíocres. Sim, resultados medíocres no crescimento económico, onde continuamos a ser ultrapassados pelos nossos parceiros europeus. Resultados medíocres na produtividade do trabalho, onde estamos bem abaixo da média europeia, pior que no passado. Resultados medíocres na redução da dívida, que continua a crescer em valores nominais e está ainda em 121,2% do PIB. Este é o Governo que desbaratou as ferramentas que tinha ao seu dispor para impulsionar o país. A execução dos fundos comunitários está bem abaixo do anterior quadro comunitário com o mesmo tempo de execução. Hoje, apenas 29%, então 39%. Uma diferença de 10 pontos percentuais na globalidade de todos os fundos. Mas se olharmos com mais detalhe, ficamos escandalizados com os apenas 17% de execução dos fundos na área do mar, com 30% de execução no apoio ao investimento dos fundos na agricultura e floresta, com 32% no ensino não superior, ou com uma perda de 2.000 milhões de euros pela baixa execução nos fundos de formação profissional. Na área das infraestruturas, os números são ainda mais confrangedores. Apenas 5%, repito, 5% da execução na ferrovia. Este Governo é o campeão do desinvestimento. Consegue fazer pior que no ano 2015. Relembro, o primeiro ano sem o garrote da Troika. Este Governo das esquerdas vai bem além da Troika, mesmo sem ter cá a Troika. À boa maneira socialista, o Governo esqueceu-se que é preciso criar riqueza para depois a redistribuir. Esqueceu-se que quem cria riqueza são as empresas privadas. Esqueceu-se que sem melhorar as condições do crescimento não conseguimos melhorar a qualidade dos serviços públicos. Fez escolhas erradas. E quando a conjuntura externa deu e dá sinais de arrefecimento, o Governo não altera numa vírgula as suas políticas. Hoje vemos um Governo esgotado, um Governo remodelado, que já não existe para governar, mas apenas para preparar as eleições.
é um governo transformado em direção de campanha do Partido Socialista. 7 meses de campanha eleitoral socialista às expensas de todos nós é o que está na forja. Cada dia que passa sem uma governação séria, eficaz e consequente é, pois, um dia desperdiçado para o nosso país. E se o Governo já só pensa em eleições, pois então vamos para eleições. Vamos devolver a palavra aos portugueses, vamos clarificar o quadro político. E quem à esquerda critica esta moção de censura, quero dizer com toda a frontalidade: sejam consistentes com as críticas que fazem todos os dias ao Governo, aqui e na rua. Deixem-se habilidades, assumam que continuam a apoiar o Governo e então poupem-nos à desfaçatez de quererem ser ao mesmo tempo Governo e oposição. Ou então tenham estatura e votem esta moção de censura. Admitimos que discordem dos nossos fundamentos. Admitimos, mas então tenham a coragem, PCP e Bloco de Esquerda, de apresentarem as vossas próprias moções de censura ao Governo. Desafio-vos a apresentarem as vossas moções de censura e posso garantir-vos que, independentemente dos fundamentos, a nossa posição será então a mesma de hoje, pelo fim do Governo e pela devolução da voz aos portugueses em eleições já a 26 de maio. Desengane-se quem quer ler ou transler objetivos diversos na ação do CDS. O nosso posicionamento é muito claro. Basta de um governo incompetente, basta de tempo perdido para o nosso país. Com esta moção, damos no CDS voz aos utentes do SNS que desesperam por uma consulta ou cirurgia. Com esta moção, damos voz aos muitos alunos e pais que querem ter um final de ano escolar tranquilo. Com esta moção, damos voz aos funcionários e aos pensionistas que veem a ADSE a esvaziar-se. Com esta moção, damos a voz a todas as pessoas que estão afundadas na maior carga fiscal de sempre para terem os piores serviços públicos de sempre. Com esta moção, damos voz a todos os que esperam e desesperam pela aprovação e execução de projetos de investimento com recurso a fundos comunitários. Com esta moção, damos voz a todos os que na função pública exasperam com um governo arrogante e incapaz de dialogar. Com esta moção, damos voz a todos os trabalhadores do setor privado que se sentem órfãos com este governo, que pagam mais impostos para piores serviços, que continuam a trabalhar mais do que no setor público, que não tiveram salários repostos e, pasme-se, que aumentam em número de precários. Com esta moção, damos voz a todos os empresários que batalham pelo crescimento da nossa economia, apesar de um governo que carrega nas tributações e em nada ajuda. Com esta moção, damos voz a todos os que ambicionam um país onde possam concretizar livremente o seu sonho de vida, liberto das amarras das esquerdas. Peço para concluir, Senhora Deputada. Vou concluir, Sr. Presidente. Para o CDS é tempo de construir uma alternativa de centro-direita para Portugal e nós estamos preparados. É tempo de ter rasgo e ambição para o nosso país. É tempo de recuperar o futuro.